Oi, amigas e amigos, muito boa tarde, boa noite, bom dia. Mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. E eu imaginando que teria um sábado tranquilo, descansando, porque neste domingo tem uma final de Copa do Brasil, mas nada disso. O jornalismo não para. E aí, na tarde deste sábado, o Fluminense anunciou o fim do contrato com o lateral esquerdo Marcelo, após tudo o que aconteceu no final de jogo na noite desta sexta-feira, em que o Fluminense acabou empatando com o Grêmio em 2-2 pelo Campeonato Brasileiro, e toda essa situação no momento que o Marcelo iria entrar em campo nos minutos finais, mas teria dito algo que não agradou ao técnico Mano Menezes. E aí o Mano acabou desistindo de colocar o Marcelo e acabou optando pela entrada do John Kennedy. E no momento em que o Fluminense estava vencendo o jogo por 2-1. Então a gente vai falar de toda essa situação. E a diretoria do Fluminense acertou pelo fim do contrato do Marcelo? Vou comentar sobre isso também. Eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro, faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul e que também tem uma equipe de transmissões aqui no Rio, e a gente faz transmissões de algumas partidas de clubes daqui do Rio. Então convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação e, claro, compartilha o vídeo com todo mundo, pois essa divulgação é muito importante também para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Beleza? Então, vamos lá falar de toda essa situação. Bem, primeiramente, a jornalista Aline Nastari, da TNT Esportes, ela foi a primeira a noticiar que haveria uma possibilidade do Marcelo encerrar o contrato com o Fluminense. A informação que foi divulgada no final da manhã deste sábado. E essa informação acabou sendo confirmada pouco mais de 2 horas, ou um pouquinho menos do que isso, mas nesse intervalo de tempo o Fluminense divulgou uma nota oficial anunciando o fim do contrato com o jogador Marcelo. A nota que saiu no início da tarde deste sábado. E na minha opinião, foi uma decisão acertada da diretoria do Fluminense. Primeiro, existe uma coisa chamada hierarquia. Isso, claro, nos clubes de futebol e também nas empresas e outras áreas de uma forma geral. Então, existe hierarquia e essa hierarquia tem que ser respeitada. Segunda coisa, não existe ninguém, nenhum jogador, nenhuma pessoa maior do que um clube de futebol. Não existe uma pessoa maior do que o Fluminense, nesse caso, assim como não existe nenhuma pessoa que é maior do que o Botafogo, o Flamengo, o Vasco, enfim, não existe uma pessoa, um jogador maior do que um clube de futebol. E aí, o Marcelo, é claro que o Marcelo, ele foi uma figura importante também na conquista do título da Libertadores do ano passado, que é o maior título da história do Fluminense. Só que esse ano de 2024 não vem sendo um bom ano para o Marcelo, e assim como não vem sendo um bom ano para o Fluminense, né, de uma forma geral, que está brigando para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Marcelo não vem entregando um bom futebol já há algum tempo. E nessa temporada, o Marcelo tem convivido também com problemas físicos, problemas de lesão. Uma boa parte dos jogos ele tem sido reserva. E nesse momento, nessa altura do campeonato, literalmente, em que o Fluminense está brigando para não cair, o time, o clube precisam de jogadores que tenham comprometimento.
Jogadores que estejam compromissados com a causa, no caso, o Fluminense está brigando para não cair para a Série B. Então, neste momento, a equipe precisa de jogadores que estejam comprometidos, independente de se jogarem 90 minutos ou apenas 5. Então, na minha visão, foi uma decisão primeiramente acertada pelo técnico Mano Menezes, que ouviu algo do Marcelo que o treinador não gostou e acabou, naquele momento, optando por não colocar o Marcelo. E na minha visão foi uma decisão acertada do Mano Menezes. E depois foi uma decisão, sim, acertada pela diretoria do Fluminense em acabar com o contrato do lateral esquerdo Marcelo, hein? Que situação, hein? Que fim de carreira para o Marcelo, hein? Impressionante. E agora a gente precisa ver como é que vai ser do Fluminense em relação a essas próximas rodadas, né? Porque o Fluminense precisava ganhar do Grêmio, jogando em casa, jogando no Maracanã, para poder dar aquela aliviada, né? Digamos assim, nessa briga contra o rebaixamento. Mas acabou levando o empate no final. E para o próximo jogo contra o Internacional, o Fluminense não vai contar com 5 titulares. O Fábio, o Thiago Santos, o Ganso, Arias e o Cauã Elias. Então vão ser desfalques. A semana que vem, no jogo contra o Internacional, lá no Beira-Rio, já seria um jogo complicado com todos os titulares à disposição. Imagina sem 5 deles. O Internacional, que neste momento tem a maior sequência de invencibilidade entre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora o Internacional tem 12 jogos de invencibilidade. Até então a maior sequência de invencibilidade era do Botafogo, mas o Botafogo acabou perdendo para o Peñarol na última quarta-feira, mas mesmo assim, com a derrota, o Botafogo conseguiu a classificação para a final da Libertadores. Então, assim, o Fluminense vai ter muitos problemas aí diante do Internacional lá em Porto Alegre, né? No caso, para substituir o Cauã Elias, né, tem ali o Germancano, né, que pode ajudar. O Germancano, que inclusive fez um gol importantíssimo, que deu a vitória ao Fluminense em cima do Atlético Paranaense, jogando no Maracanã. Mas, assim, você não contar principalmente com o Ganso e com o John Arias, aí realmente fica complicado. E com o Fábio também, né? Porque é bem provável que o Vitor Eudes seja o titular no gol do Fluminense nesse duelo contra o Internacional. E claro, né, toda essa sequência que o Fluminense terá pela frente também de jogos que o Fluminense precisará vencer, principalmente os jogos em casa, partidas contra o Criciúma, o Cuiabá, o Fortaleza, que está lá na parte de cima, que o Fluminense também tem que vencer. Vai ter um duelo direto contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. E o Fluminense precisará resolver a sua vida até a penúltima rodada, porque na última rodada o Fluminense vai enfrentar o Palmeiras lá em São Paulo. Um Palmeiras que possivelmente pode chegar na última rodada com chances de título. Enfim, tem que aguardar para ver também como é que vai ser essa sequência de temporada também lá no Palmeiras. Então, toda essa situação que aconteceu nesta sexta-feira, que dá uma chacoalhada assim no ambiente do Fluminense. E aí um outro detalhe também importante, né, também para a gente poder encerrar esse assunto do Marcelo. Alguns jornalistas, né, que cobrem mais o Fluminense, né, alguns deram uma informação de que algumas pessoas que trabalham no dia a dia lá no CT do Fluminense já não estavam tendo boas impressões, uma boa imagem do Marcelo, né? O comportamento do Marcelo já não era bem visto por muita gente que trabalha no dia a dia lá no CT Carlos Castilho. E aí, até vendo nas redes sociais também, eu vi muita gente manifestando algo do tipo, que antes do Marcelo voltar para o futebol brasileiro,
muita gente tinha uma boa impressão do Marcelo. Só que agora, e já há algum tempo inclusive, né, nos últimos meses, muita gente já passou a enxergar o Marcelo de uma outra forma, de uma forma bem negativa, infelizmente. Então, foi isso tudo que aconteceu e que, na minha opinião, foi uma decisão acertada do Fluminense em encerrar o contrato com o Marcelo, mas agora as opções do Fluminense na lateral esquerda são o Diogo Barbosa, além do Gabriel Fuentes, lateral esquerdo colombiano, que veio recentemente do Júnior Barranquilla da Colômbia, e o Esquerdinha, que é cria da base do Fluminense, que chegou a ser titular em alguns jogos nesta temporada, mas é um garoto ainda, é um jovem, que tem um potencial de crescimento. Mas será que conseguiria lidar com essa situação, com esse momento que o clube vem vivendo, brigando para não cair, caso ele seja titular em algum jogo, caso ele possa entrar no decorrer de alguma partida? Esse é um outro ponto também. Então, minha opinião, a minha análise dessa saída do Marcelo. O que vocês acharem? Vocês também concordam com essa decisão do Fluminense em encerrar o contrato do Marcelo? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E se você gostou do vídeo, se você ficou comigo até aqui no final, muito obrigado pela sua audiência, tá? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo. Em breve voltarei com mais um vídeo por aqui. Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau!